gente da geração, é muito difícil não reconhecermos determinadas figuras emblemáticas do cinema. Esse é o caso do Mickey Mouse da Disney, Rocky do Sylvester Stallone e a Princesa Leia de Star Wars. A cultura pop alimenta nossa fascinação por esses personagens e cria uma nova geração de fãs apaixonados por cinema, que consomem filmes, compram livros, jogos, bonecos e qualquer outro objeto ligado a eles. Esse é o caso de Indiana Jones, um personagem que ganhou o seu próprio universo particular reconhecível, uma franquia de sucesso e uma trilha sonora só sua. Porém, o filme que se tornou um dos maiores sucessos da carreira de Steven Spielberg e a virada da sua imagem em Hollywood nasceu da cabeça criativa de um dos realizadores mais importantes da indústria, um tal de George Lucas. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Após fazer Loucuras de Verão em 1973, o cineasta George Lucas queria fazer um filme B nos mesmos moldes de personagens heróicos de produções que ele via quando era criança, como Buck Rogers e Legião do Zorro, ambos de 1939. Com isso em mente, ele criou The Adventures of Indiana Smith, apresentando um arqueólogo aventureiro que ganhou esse nome em homenagem ao cachorro do diretor. Na mesma época, Lucas tinha o desejo de adaptar a ópera espacial Flash Gordon, uma cinesérie lançada nos cinemas em 1936, baseada na tira de jornal de aventura e ficção científica publicada pela primeira vez em 1934. Porém, Lucas não conseguiu os direitos da adaptação do material e decidiu criar a sua própria ópera espacial chamada Star Wars. Focado no novo projeto que seria lançado em 1977 e mudaria o cinema norte-americano, Lucas arquivou o projeto Indiana Smith e retornou a ele apenas em 1975 ao discutir a ideia do filme com o amigo e roteirista Philip Kaufman. Originalmente, o cineasta imaginou seu personagem como um professor universitário e arqueólogo aventureiro, usando como inspiração arqueólogos famosos que ele gostava, como Roy Chapman Andrews e Leonard Wooley. A partir da ideia de Lucas, Kaufman sugeriu que a Arca da Aliança fosse o objetivo central do filme, fornecendo uma fonte de conflito para os heróis e os nazistas, e explorando a fascinação histórica de Adolf Hitler pelo ocultismo. Na época, Lucas queria que Kaufman dirigisse o filme, mas ele estava comprometido em trabalhar em Joseph Ailes, O Fora da Lei, um faroeste dirigido por Clint Eastwood em 1976. Sem um diretor em mente, Lucas engavetou o projeto novamente. Com o lançamento de Star Wars, Lucas decidiu passar férias no Havaí para evitar notícias e resenhas potencialmente negativas sobre o filme. Ele convidou o amigo Steven Spielberg para se juntar a ele e a esposa na viagem, e durante as férias, os cineastas discutiram sobre seus futuros projetos. Spielberg queria dirigir um filme da franquia James Bond, mas Lucas pediu para que ele assumisse a direção do até então The Adventures of Indiana Smith. Apaixonado pelas mesmas histórias que seu amigo Lucas, ele aceitou o convite, mas precisavam de um roteirista que fosse capaz de colocar no papel todas as ideias que eles tinham em mente. A escolha do cineasta foi Lawrence Kasdan, um roteirista descoberto por ele que estava começando sua carreira em Hollywood. Em entrevista dada à publicação Empire, Kasdan conta que Spielberg o convidou para escrever a história do filme e conhecer Lucas. Algumas semanas depois do convite, ele estava sentado em um escritório com os dois diretores aceitando o trabalho. O trio passou 3 dias escrevendo o roteiro e planejando o filme juntos. Em uma das linhas do roteiro, Indiana Jones diz que não sabe o que está fazendo e afirma, entre aspas, "estou inventando enquanto prossigo com isso". Segundo Spielberg, foi exatamente assim que eles elaboraram o roteiro do filme. Com tantas ideias aflorando, Kasdan, que trabalhou no material do filme no escritório de Spielberg, enquanto o diretor fazia a comédia de ação 1941, Uma Guerra Muito Louca, teve o árduo trabalho de juntar tudo e criar conexões narrativas entre elas. Para o roteirista, seu trabalho era como um grande salto de fé e lógica. A cada cena e avanço da história, eles precisavam pensar em como podiam levar o protagonista para o lugar onde queriam, como ele sobreviveria ao longo do caminho e como determinados problemas seriam introduzidos. O desafio de Kasdan era colocar Indiana em todos os problemas, mas também ser capaz de tirá-lo. Muito do material original escrito para Os Caçadores da Arca Perdida foi retirado do roteiro do primeiro filme e usado em Indiana Jones: O Templo da Perdição, porque o Spielberg queria muito filmá-los. Esse é o caso da memorável cena de perseguição de carrinho nas minas, onde Indiana e sua trupe fogem dos inimigos em alta velocidade. Essa enorme quantidade de ideias gerou conflitos entre o trio, porque algumas sugestões não funcionavam no tom do filme. Uma das maiores disputas entre eles foi a visão original de Spielberg para o vilão Arnold Toth, interpretado por Ronald Lacey. Ele queria que o personagem tivesse uma mão protética que seria uma metralhadora e um lança-chamas, um Terminator antes do Terminator existir.
Foi Lucas que colocou um freio nessa visão e disse que o diretor estava passando de um gênero para o outro, saindo da aventura e indo para a ficção científica. Spielberg concordou e todo o material do departamento de arte foi descartado. Outra mudança importante foi o nome Indiana Smith, que o diretor odiava porque acreditava que o público se lembraria do faroeste Nevada Smith, dirigido por Stephen McQueen em 1966. Juntos, o trio concordou com o sobrenome Jones e decidiu quem realmente seria esse personagem. Enquanto Lucas queria que Jones fosse um playboy praticante de Kung Fu que financiava seu estilo de vida com os ganhos de suas aventuras, Spielberg e Kasdan acreditavam que o personagem ser um aventureiro e um arqueólogo já o tornava complexo o suficiente. Seguindo um caminho diferente do que vemos no filme, o diretor sugeriu que Indiana fosse um alcoólatra ou viciado em jogo, mas Lucas queria que ele fosse distinto. Apesar de oferecerem inicialmente traços diferentes ao personagem, ambos queriam que Indiana fosse humano, portanto falível e vulnerável. Indiana precisava ser complexo, capaz de entregar momentos cômicos e sérios na mesma medida. Mas, principalmente, ele precisava ser uma figura de admiração pelo público, mesmo com suas falhas. Além das inspirações iniciais apontadas por Lucas, Kasdan buscou referências em filmes de aventura clássicos para dar o tom da história, como O Rio Vermelho, de 1948, Os Sete Samurais, de 1954 e Os Sete Homens e um Destino, de 1960. Esse último sendo uma versão no estilo Velho Oeste do filme de Akira Kurosawa. Com o primeiro rascunho de Kasdan concluído, Spielberg gostou da história, mas pensou que ela era longa demais. Roteirista e Lucas trabalharam juntos para diminuí-la e refiná-la, tirando grande parte da relação entre Indiana e Marion e cenas da atração mútua entre ela e Belloc. Em dezembro de 1979, o roteiro foi concluído. Os Caçadores da Arca Perdida foi rejeitado por praticamente todos os estúdios de Hollywood, que pensaram que o filme seria um sucesso, mas não confiaram no orçamento de 20 milhões de dólares. O próprio Lucas ofereceu um acordo difícil para os estúdios, mantendo o controle total da produção, sem qualquer envolvimento criativo do estúdio. Seu desejo era fazer com os Caçadores da Arca Perdida o mesmo que fez com Star Wars, ter o controle criativo e os direitos das sequências e dos licenciamentos de qualquer material sobre o filme. Não ajudava que Spielberg se comportou de uma forma um tanto maníaca durante a produção de 1941, Uma Guerra Muito Louca, lançada em 1979. O diretor refilmou muitas cenas diversas vezes, e o cronograma de produção foi para o espaço, junto com o orçamento do filme. Preocupado em ter a fama de ser difícil de trabalhar, Spielberg queria fazer um filme que as pessoas o apontassem como um diretor responsável, que se manteve no orçamento e no cronograma inicial. Apesar dos estúdios sugerirem que Lucas, como produtor executivo, trocasse Spielberg por um diretor que eles tivessem mais confiança, o cineasta estava comprometido com o amigo e queria fazer o filme com ele, já que Spielberg sabia como fazer o que tinha que ser feito por estar envolvido com o projeto desde as primeiras fases de desenvolvimento. Michael Eisner, o presidente da Paramount Pictures na época, fez um acordo com Lucas, concordando com as exigências do diretor em troca de direitos exclusivos de sequências, além de penalidades se o cronograma ou o orçamento fossem excedidos. Para se manter na linha, Spielberg foi atrás do produtor Frank Marshall, que tinha experiência trabalhando em filmes independentes e era capaz de puxar as rédeas quando fosse necessário. Preocupado em cumprir o acordo, Lucas, que também atuou como diretor de segunda unidade, contratou Howard Kazanjian, um produtor executivo que Lucas acreditava que seria capaz de disciplinar a produção, e não aprovaria nenhuma ambição maior dos cineastas. A Paramount determinou um cronograma de filmagens de 85 dias, mas Marshall, Lucas e Spielberg concordaram com um cronograma autoimposto de 73 dias. O diretor optou por passar um ano na pré-produção, mas trabalhou em um ritmo acelerado para manter um orçamento baixo. Para não perder tempo configurando as cenas que queria durante as filmagens, o diretor orientou que os artistas do departamento de arte fizessem um storyboard extenso, com mais de 80% do filme representado. O grupo criou cerca de 6.000 imagens a partir do roteiro e diversos momentos foram completamente criados por eles. Esse é o caso da cena da abertura da arca, que era descrita no roteiro apenas como "O inferno se solta". Os artistas foram orientados a imaginar o que deveria acontecer nesse momento, e cada um ofereceu diferentes aspectos, como espíritos, chamas e estranhos efeitos de luz. Pensando em como configurar os layouts e a iluminação, a produção também construiu miniaturas de cenas maiores, incluindo o mercado de Cairo, o local de escavação de Tanis e o Well of Souls, a famosa sequência das cobras. Essa sequência demorou 8 dias para ser filmada, e as cobras, que eram reais, picaram alguns membros da equipe de produção. Tudo foi detalhadamente pensado para que a produção acontecesse no cronograma e imprevistos pudessem ser superados com rapidez.
A busca por um ator que interpretasse Indiana Jones foi um tanto curiosa. Originalmente, Lucas queria um ator que fosse relativamente desconhecido e estivesse disposto a se comprometer com uma trilogia, algo que ele e Spielberg desejavam fazer desde o começo. Muitos nomes foram considerados, como Bill Murray, Peter Coyote, Steve Martin e Jeff Bridges. O diretor de elenco Mike Fenton preferia Bridges, mas a esposa de Lucas e colaboradora frequente, Marcia Lucas, queria Tom Selleck. Porém, Selleck estava comprometido com a série de televisão Magnum P.I., e as filmagens das duas produções aconteceriam no mesmo período. Lucas e Spielberg conversaram com os executivos da CBS e pediram para o ator ser liberado do contrato 10 dias antes. Ao perceber o interesse da produção em Selleck, a CBS deu sinal verde para uma temporada completa da série, obrigando o ator a desistir do filme. Apenas algumas semanas antes das filmagens dos Caçadores da Arca Perdida, Spielberg perdia seu ator principal. Curiosamente, parecia que o destino interferiu nessa mudança. Pouco tempo depois, Hollywood entrou em uma enorme greve de atores em 1980, e Magnum P.I. foi colocado em um hiato de 3 meses, o que teria permitido que Selleck atuasse como Indiana Jones. Todos os protótipos dos figurinos de Deborah Nadoman Landis, feitos baseados no ator, foram descartados completamente. Spielberg começou uma nova busca por atores e encontrou em um nome conhecido seu Indiana Jones. Inicialmente, George Lucas não queria Harrison Ford como protagonista do filme, porque ele estava preocupado em parecer dependente do ator ao escalá-lo para outro filme. Além disso, o cineasta acreditava que Ford não gostaria de se comprometer com uma nova trilogia. Porém, após assistir o Império Contra-Ataca, Spielberg estava convencido de que o ator era a escolha perfeita para o papel. Diferente do que Lucas acreditava, Ford pensou que o projeto seria divertido e aceitou o convite após negociar um salário de 7 dígitos, uma porcentagem do lucro bruto e a opção de reescrever seus diálogos. Para se preparar para o papel, Ford fez um cronograma de exercícios para melhorar seu físico e treinou por semanas com o coordenador de acrobacias Glenn Randall para aprender a usar um chicote. O ator até precisou fazer reabilitação para lidar com uma lesão antiga no pulso. Ford pensou no personagem primeiro como um acadêmico e depois como um aventureiro, utilizando isso em sua atuação. Para Marion Ravenwood, a busca também não foi simples. Lucas e Spielberg queriam que a personagem fosse um bom contraste para a Indy, e alguém que lhe desse um passado. Assim como o protagonista, ela é resistente e cheia de espírito, uma combinação que explicaria por que eles se davam bem e ao mesmo tempo batiam de frente. Ao criar a história pregressa deles, o público entrou rapidamente na trama do filme, especialmente quando Marion dá um soco no rosto de Indy. A partir dali, sabemos que eles têm um passado juntos. Pela diferença de idade entre os personagens, a relação entre Marion e Indiana foi bastante problemática. Apesar de Spielberg ter eliminado a parte mais explícita desse passado, Marion era uma adolescente de 16 anos quando se relacionou com o adulto Indiana. Ao ser escolhida para o papel, Karen Allen foi responsável por fazer algumas mudanças importantes em uma cena emblemática do filme. Incomodada com o momento em que Marion deveria seduzir e dormir com Belloc para tentar fugir, Allen pensou que a personagem não tinha força de propósito pela forma como a sequência foi escrita. A atriz conversou com o diretor sobre o seu incômodo e ele a desafiou a escolher uma solução para a cena. Allen e Paul Freeman, o ator escolhido para o papel de Belloc, encontraram a solução juntos ao improvisarem durante o almoço. Foi aí que nasceu a cena onde Marion decide embebedar o personagem com o objetivo de fugir. A atriz também acrescentou ao roteiro o motivo de Marion usar o vestido. Ela simplesmente precisava de uma roupa para esconder a sua faca. Allen foi fundamental para dar vida a Marion não apenas em carne e osso, mas também dando um senso de integridade, força e caráter à personagem. Longe de ser apenas a companheira feminina do protagonista, a personagem era identificável, determinada e vulnerável da sua própria maneira. As filmagens de Os Caçadores da Arca Perdida começaram em 23 de junho de 1980 e passaram pela França, Tunísia, Havaí e Inglaterra, onde a produção usou os sets da Elstree Studios. A filmagem no local custou cerca de $100 mil por dia, além dos salários da equipe que também trabalhou com Lucas em Star Wars. A produção só podia pagar por determinados equipamentos por um tempo limitado, o que ajudou a manter as ambições de Spielberg controladas e, segundo o próprio diretor, não tornou o filme pretensioso. Já as filmagens na Tunísia geraram problemas enormes pelas temperaturas altíssimas acima de 54 graus e uma intoxicação alimentar que deixou 150 membros da equipe doentes. A cena que Indiana luta contra um espadachim foi significativamente encurtada porque Ford era incapaz de fazer longas cenas devido a uma dor de barriga interminável. O próprio Lucas sofreu uma queimadura de sol grave, enquanto Spielberg foi um dos poucos a não adoecer porque levou água e comida da Inglaterra.
A pós-produção de Os Caçadores da Arca Perdida durou cerca de 2 meses, com foco nos efeitos especiais e capturas de tela. O primeiro corte de Spielberg tinha quase 3 horas, e ele e o editor Michael Caine trabalharam na reedição do filme, o deixando com pouco menos de 2 horas. Apesar de gostar da edição, Lucas e Caine retrabalharam o final do filme para deixá-lo mais curto. Depois de ver a edição, Marcia Lucas comentou que faltava um fechamento emocional entre Marion e Lucas. A solução encontrada pelo diretor foi acrescentar a cena em que o casal se encontrava nos degraus da Prefeitura de São Francisco. Enquanto isso, outro departamento trabalhava sua magia e tornava Os Caçadores da Arca Perdida musicalmente memorável. A história de como Raiders March, canção tema de Indiana Jones, foi feita é tão mítica quanto a própria trama do filme. Com seu talento assustador de compor temas, John Williams tocou 2 melodias para o diretor e lhe pediu que ele escolhesse uma. Um tema heróico com tons de partituras clássicas de Hollywood ou uma peça menos séria. Em uma jogada de gênio, o diretor escolheu as 2 canções que se tornariam o motor musical que impulsiona o espírito de Indiana. Enquanto a primeira se tornou o tema principal do personagem, a segunda foi usada como ponte. Quando vemos os nazistas tirando a arca do barco que a transportava e surge Indiana Jones no casco do navio do inimigo, Raiders March aparece com toda a pompa e circunstância necessária, dando um peso heróico para a cena e é como um gatilho de coragem para o protagonista. Para o tema romântico, Williams se inspirou em filmes clássicos, como a comédia romântica A Estranha Passageira, lançada em 1942. O objetivo era criar uma peça musical mais monumental, que contrastasse com o humor do filme. Já para os nazistas, o compositor usou peças orquestrais sombrias que representassem as ações dos vilões. Williams também criou uma peça própria para a arca, com tons mais religiosos a partir de uma mistura de coro e orquestra. Ao longo da maior parte do filme, o tema musical da arca é agourento, e sublinha sua potência e a ameaça em proporções iguais. Ouvindo a trilha sonora original composta por Williams para o filme, fica claro que o compositor se divertiu verdadeiramente com o trabalho. Frequentemente, ele brinca com os mesmos temas em momentos diferentes, dependendo do tom da cena. É impossível pensar em Indiana Jones e não cantarolar seu tema automaticamente. Esse é o verdadeiro poder de uma trilha sonora impactante e memorável. Os Caçadores da Arca Perdida faturou 389,9 milhões de dólares brutos, com um orçamento de 18 milhões de dólares. Esse foi o início de uma franquia que renderia brinquedos, roupas, livros, pôsteres, passeios em parques temáticos, jogos e inúmeras referências para gerações seguintes. Indiana Jones se tornou uma sensação e impulsionou ainda mais o sucesso de Ford como ator, enquanto levou Allen a um novo patamar de estrela, algo que a própria atriz precisou aprender a lidar após desenvolver agorafobia devido à tensão repentina e constante. Além do sucesso de público, o filme ganhou 5 Oscars em 1982, melhor direção de arte, edição, som, edição de som e efeitos especiais. A produção ainda foi indicada em melhor filme, direção, fotografia e trilha sonora original. Sem dúvida, Steven Spielberg conseguiu o respeito que desejava na indústria. A ideia de George Lucas de contar uma história próxima dos filmes que assistia quando era criança rendeu um universo memorável para o cinema e para a cultura pop. Mais uma para a carreira do homem que sabe contar uma história e, claro, vendê-la como ninguém. Eu sou Julia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!